é uma conversa fora da caixa, claramente, e é a primeira das 21 conversas para o século XXI. Enfim, queremos ter temas como a ciência, a memória, a música, a tecnologia, e queremos ter convidados como Cisa Vieira, José Gil, o Tolentino Mendonça, Sorino Simões, etc, etc. E são muitos temas, vamos começar hoje, e é um grande prazer estar com o Júlio Machado Vaz, enfim, que é um psiquiatra e um comunicador bem conhecido. E antes disso, falar um pouco, e antes de fazer a primeira pergunta, que a primeira pergunta é um pouco, falámos aqui ouvimos a questão da tecnologia, enfim, e a primeira pergunta era um pouco se o amor está obsoleto. É uma pergunta um bocado provocatória com a questão da tecnologia. Mas se calhar dizer rapidamente sobre a aceleração, 2 ou 3 pontos. Eu num livro recente, falei da ansiedade de alguém com pressa dentro do elevador. Por muito que tenhamos pressa, por muito que tenhamos potência para acelerar, dentro de um elevador não aceleramos, não vale a pena, não é? E o que eu acho interessante na aceleração é que realmente não depende apenas de quem tem a capacidade para acelerar. Depende de haver caminho ou não. Eu estava realmente a caminho hoje no carro e estava a pensar, por exemplo, no Bolt, não é? Do recordista de 100 metros. Imaginar o Bolt com muita pressa num elevador. O homem mais rápido do mundo, aquilo não vai... Ou seja, a questão da aceleração, é interessante o tema daqui, a aceleração depende não apenas de quem acelera, mas de haver espaço vazio à sua frente, não é? Isso é algo fundamental. Muitas vezes é interessante a pessoa estar preocupada com os seus músculos e não escolhe o veículo certo e também o espaço certo, não é? Também é interessante, há uma frase muito conhecida do Lewis Carroll, que é o que nós, da Alice no País das Maravilhas, o que nós temos que andar para ficarmos no mesmo lugar. E, portanto, acelerar não é apenas, por um lado, ter a velocidade para ficar no mesmo lugar e, por outro lado, ter algo a mais. E começando a ouvir o Júlio, dizer que é um grande prazer estar aqui, como é que tu vês, por exemplo, esta questão, precisamente, a aceleração que dentro do elevador, nas escadas, na tecnologia, e a questão obsoleta mais ou menos obsoleta, estou a provocar, do amor, não é? E de alguma maneira uma pergunta paralela que é, que há muitos anos, para que é que serve isto do amor, para que é que serve? Qual é a utilidade de... Antes de mais nada, boa tarde a todos. Como é evidente, um agradecimento a quem nos acolhe nesta instalação hoteleira que me atura há anos e anos. Agradecer este convite, que me honra, e, evidentemente, agradecer-te a ti. Penso que não duvidas que é com enorme prazer que estou contigo. Em relação à aceleração, acho que isso é quase consensual. É difícil me encontrar alguém que nos venha dizer que nós não vivemos num mundo muito acelerado. E tão acelerado, e agora aqui é de formação profissional do psiquiatra, que nós nos arriscamos, e muitas vezes é o que acontece, demasiadas vezes, verdadeiramente nós não agimos, reagimos. Porque somos de tal forma bombardeados com estímulos, com solicitações, etc., que as respostas que damos, cada vez menos são respostas meditadas, que foram pensadas primeiro, em que há uma estratégia, etc. É quase uma tentativa de acompanhar, digamos assim, esse bombardeamento do mundo exterior. Nós vemos isso nas redes sociais, etc. Não é? Não querendo fugir, portanto, à tua questão, e depois cheguei aqui e até fiquei surpreendido quando vi o amor é produtivo, não é? Como imaginarão, numa determinada altura eu fiz um programa de televisão que teve o privilégio de, ao fim de 6 meses, ser censurado e passar para o segundo canal a horas de filme pornográfico, mas isso fez que durante para aí uns 10, 12 anos eu fosse considerado uma espécie de sexólogo oficial do regime e, portanto, praticamente não podia falar de nada que não fosse sexo, sexualidade, amor, etc. Foi autenticamente uma overdose. E as coisas depois acalmaram e eu pude voltar a ser professor de antropologia médica e de antropologia da sexualidade. E nesse aspecto é fascinante, porque há muitos autores, como tu sabes, tu é melhor que eu, há muitos autores que olham o amor
como, digamos assim, um estado que, em princípio, não é produtivo. Porquê? Que não faz fazer coisas, não é? Exato. Porque, agora vamos ver uma coisa, quando temos a sorte de um amor nosso, uma paixão, são coisas diferentes mesmo assim, ser retribuída, esses autores dizem que nós nos fechamos, digamos assim, no amor, que somos até quase antissociais, não é? Aquele casal debruça-se sobre aquilo que está a acontecer e, portanto, em termos de produtividade, e nem estou a falar apenas da questão do trabalho, etc., estou até a falar da atividade social, tudo isso, não é? O amor seria, de certa forma, uma pedra no sapato. Mas, na minha opinião, isto é uma visão estreita do amor. Desde logo, porque, como quem me ouve sabe, eu tenho a visão do amor lata. Por exemplo, para mim a amizade é uma forma de amor. Mas, claro, sobretudo porque, partindo do princípio que estamos a falar de pessoas que amam e se sentem bem por amar, podemos até empregar essa palavra perigosíssima, que é que se sentem felizes, digamos assim. Não é? Quando vamos à palavra felicidade, estamos quase sempre no reino da ficção científica, não é? O Otávio Cunha, que é um dos pediatras mais respeitados deste país, dizia-me sempre, sabes, Júlio, os pais chegam lá com os miúdos e eu estou a observar e faço conversa e digo, e então, que expectativas é que têm para os seus filhos? E os pais respondem muitas vezes, nós só queremos que eles sejam felizes. E eu digo, só? Mais nada? É querer tudo já. É querer tudo já, rapidamente. Mas, por exemplo, o que eu ia dizer, desculpa só para terminar o raciocínio, é que a pessoa que tem essa sensação de bem-estar, em geral, é uma pessoa produtiva. Precisamente porque está bem consigo. Agora temos que ver, evidentemente, quais são as circunstâncias exteriores que lhe são proporcionadas. Por isso. É engraçado que a paixão, e aqui pode ser uma paixão amorosa, mas pode ser paixão por um projeto, sim, paixão por uma ideia. Sim. E há vários mitos, por exemplo, ligados à paixão e cegueira, não é? Sim. Mas, por outro lado, a paixão como alguém que receber uma energia absolutamente extraordinária. Mas já agora é interessante, em termos etimológicos, não sei se a paixão... passion, etc., tem a mesma origem etimológica de passivo também, não é? Ou seja, paixão e passivo. E para os gregos, tu falaste da amizade, para os gregos a paixão estava abaixo da amizade, porque precisamente a amizade era uma escolha e a paixão eles consideravam que era algo passivo, portanto, é apanhar uma flechada, sim, quer seja uma flechada amorosa, quer seja, por exemplo, uma flechada por uma ideia, uma paixão ideológica, paixão... A imagem da flecha é magnífica, porque é o amor cortês, por exemplo. Como? Sim, sim. É a flecha do amor cortês. Mas é uma flechada que vem de fora, não é? Vem de fora, exatamente. Uma coisa muito bonita é que a paixão não se pode decidir. Eu não posso decidir a partir de quarta-feira vou-me apaixonar pela Maria ou pelo Manuel. Não é possível. Nós podemos fingir, podemos dizer, eu vou fingir que me vou apaixonar. E podemos bloquear a paixão. Ou seja, não a manifestar. Podemos. Não a manifestar. Etc. Agora, o que tu disseste é que é o núcleo duro. O que não podemos é não a sentir. Não é? Uma pessoa pode estar apaixonada... E não pode decidir sobre isso. Pode decidir, por exemplo, decidir não declarar essa paixão a outra pessoa. Não é agradável. Não é? Mas pode decidir, por exemplo, que aquela paixão, para empregar uma palavra que hoje em dia é muito raro ouvirmos, mas que é lindíssima, embora não muito otimista, que aquela vai ser uma paixão funesta. Ou se quisermos falar mais... de uma forma moderna, que a outra pessoa traz um anúncio luminoso que diz bad news. E, no entanto, nós estamos apaixonados pela pessoa. Nós podemos decidir, não. Vou fazer uma viagem às Caraíbas, ou seja, para onde for, mas vou tentar não me meter nesta relação. O que não podemos evitar, se olharmos honestamente para o espelho, é dizer, mas estou perdidamente apaixonado por ela ou por ele. Mas, por exemplo, como é que relacionas isso com a paixão, por exemplo, por um projeto ou por uma ideia? Ou seja, quando muita gente fala de estou apaixonado por esta ideia, sim, tem alguma relação? Como é que tu vês para mim faz todo sentido. Na realidade, esse sentimento, digamos assim, até pode aparecer de uma forma que nem sequer tem um objeto. Eu lembro de uma amiga minha, olha, agora estamos na primavera, que dizia, quando o tempo melhora, eu abro a janela, o céu está azul e eu estou apaixonada. Não é por ninguém, é pela vida em si. Não é? É esta sensação de nos projetarmos em algo ou alguém. Por um trabalho
Seguramente. E é magnífico, porque é a capacidade que um determinado objetivo tem de nos entusiasmar e nós nos entregarmos completamente a isso. Para um psiquiatra, normalmente, é preciso distinguir se a pessoa tem uma paixão por um trabalho e isso lhe enriquece a sua vida, ou se aquela pseudo-paixão é um refúgio, de maneira que a pessoa não se aperceba de outras coisas que lhe faltam na vida. Mas isso pode acontecer. Ou seja, a paixão como uma coisa que pode aumentar a capacidade ou diminuir a capacidade. Embora há uma coisa, desde logo, na sequência do que tu disseste, é importante dizermos, sendo eu um professor de antropologia, por exemplo, para os gregos estamos a falar de amizades masculinas. Uhum. Quando nós, por exemplo, dizemos dos gregos, há a democracia, claro. No entanto, para qualquer um de nós, hoje, a democracia grega tinha inúmeras falhas, não é? As mulheres não estavam lá, claro, os estrangeiros não estavam lá, os escravos não estavam lá, uma etc. democracia super E a amizade seleta. masculina, como é evidente, tinha um valor brutal. Não é? Se quiseres, não estamos a falar só dos gregos. Ontem à noite eu tive o privilégio de estar com a professora Teolina Gerção na Lelo, estávamos a discutir Freud, e Freud escrevia à Felice: sabes que nunca uma mulher pôde substituir para mim uma amizade como a que temos, etc, etc. Não é? Pronto. E, portanto, digamos assim, esse tipo... Eu ouvia o Dr. Paulo Macedo falar e sublinhar a importância das equipas. Um dos aspectos que dá eficácia a uma equipa é a tonalidade afetiva que une essa equipa. Não tem que ser as pessoas apaixonadas umas pelas outras. Mas se as pessoas verdadeiramente têm um afeto solidário, isso, na maior parte dos casos, dá uma muito maior eficácia àquela equipa. Mas já que falaste dos gregos, há um pré-socrático que define o amor de uma maneira que eu acho muito interessante. E pode-se pensar, por exemplo, a coesão de uma empresa, a coesão de um grupo. Sim. Ele diz que o amor é uma força, para já. Que a coesão tem a ver com uma força, não com um Estado. Sim. E que é a força que ou aproxima duas coisas que estão afastadas. Portanto, o amor é uma força, é uma espécie de vetor, não é? De força que aproxima duas coisas que estão afastadas ou mantém próximas duas coisas que já estão próximas. Que eu acho que é uma definição muito simples e muito bonita. Portanto, o amor é uma força que ou aproxima duas coisas que estão afastadas ou é a força que mantém duas coisas que já estão próximas e mantém-nas próximas. Significa, o que eu acho bonito aqui é que significa que se nós não fizermos força, e podemos pensar num casal ou numa empresa ou num grupo, se nós não fizermos força, o que é natural é as coisas afastarem-se. Ou seja, a natureza das coisas é afastarem-se. E só com força é que mantemos no mesmo sítio, não é? Tu agora... Esta ideia de isto já... Ou seja, temos coesão agora, pronto, já está. Não. Pois não. Isso dá muito trabalho, não é? Mas agora é assim. Dizendo isso na minha área de ensino, é assim. A paixão, com tudo aquilo que alguns de nós, ou muitos de nós, já passaram de mal através das paixões, a paixão é muito fácil. Desde logo porque na paixão nós idealizamos o outro. Se temos a sorte de ser correspondidos, o outro idealiza-nos a nós. Nós temos tendência, vi um slide em que se falava de rolo compressor, na paixão, aquilo que nos pode desagradar no outro é sujeito a um rolo compressor. E tudo aquilo que nos agrada sobe, digamos assim, na escala. E por isso, o que é verdadeiramente difícil, hoje em dia eu já posso dizer isto e já não há reações muito desagradáveis. No início havia pessoas que ficavam escandalizadas. E por isso, para mim, teve sempre, e agora é no seguimento do que disseste, teve sempre muito maior valor o amor do que a paixão. Porque no amor, nós vemos o outro como ele realmente é. Preguiçoso, adepto do clube rival, com defeitos, capaz de nos dizer leva-te os miúdos à escola. Ser adepto de um clube rival é das coisas mais terríveis. É complicado. E nós sermos capazes de pensar, apesar disto e daquilo, eu continuo a querer estar com esta pessoa, é uma espécie de seguro de vida da relação. Mas manter a relação dá trabalho, porque aí começam a surgir os conflitos. É um trabalho, não é? É um trabalho. Mas é esta relação que se projeta no futuro.
Há uma coisa, é engraçado estás a dizer isso, mas há uma coisa também em relação às paixões, voltando a... Havia muito, por exemplo, os estoicos defendiam muito uma espécie de líder apático. E a apatia é interessante, que ganhou uma conotação negativa, mas historicamente, por exemplo, para os gregos, apatia era um valor positivo, que era apatos, ou seja, alguém que não é influenciado pela patos, por exemplo, dá origem a paixão e patologia também, não é? É engraçado perceber isso. Porque realmente a ideia do líder era alguém que não era influenciado pelas paixões, portanto, conservava a calma. De repente, por exemplo, ouvimos falar sobre os distúrbios do mundo e de repente alguém que mantém a calma, que não fica exaltado, etc. E por outro lado, há também uma outra corrente que defende a ideia do líder apaixonado, ou seja, é interessante perceber como é que se pode conjugar paixão e uma certa distância tranquila, porque a apatia realmente ganhou uma conotação negativa que não tinha originalmente. O sábio era apático. Como muitas outras palavras, claro. Não é? A palavra amante, por exemplo, tornou-se pejorativa. E é uma palavra belíssima, não é? O ócio tornou-se uma palavra praticamente pejorativa. Dizer isso aos antigos gregos, claro, eles ficariam escandalizados, não é? Mas isso introduz uma questão magnífica, e até porque se falou de liderança. É a questão do equilíbrio. E, por exemplo, na medicina, isso é extremamente importante, que é o médico ou o profissional de saúde, para sermos claros. Não é? O profissional de saúde que vive a profissão de um modo exageradamente apaixonado, o futuro não é brilhante porque ele consome-se naquilo que faz. E há a tal cegueira, não é? A paixão tem muito a ver com... Sim. Mas o apaixonado não vê coisas que são evidentes. Não são coisas. Mas aqui estou a falar mais no sentido de nos colarmos, digamos assim, ao sofrimento do outro. Por outro lado, o profissional de saúde que mantém uma distância exagerada não é empático. E, do outro lado, a pessoa sente-o e a relação não é produtiva. Ou seja, é preciso haver um equilíbrio, digamos assim, em que, se quiseres, a chama não se consome, não é? A chama permanece acesa, mas também não fica tão pequenina que a outra pessoa deixa de ver, não é? Se bem me lembro, Virgílio Ferreira dizia o grande valor do fogo, do fósforo, etc., é que brilha contra um fundo escuro, não é? E isso é importante. Por exemplo, num líder, um chefe dá ordens, pronto. E ninguém nega que elas terão que ser obedecidas, provavelmente. Um líder, em geral, é alguém que tem uma equipa que, mesmo que isso não aconteça no concreto, pensa duas coisas, que é, ele ou ela, embora aqui seja bonito discutir lideranças no masculino e no feminino. Pronto. Se quiser, era outra conversa. É outra forte, conversa, pronto. É. E fascinante. Pronto. Um líder é alguém que, em princípio, não pede aos outros aquilo que ele próprio não está disponível para dar, não é? E é alguém que não finge que ouve os outros, que ouve. Isto é muito curioso, porquê? Porque isto pressupõe... O líder é aquele que ouve, isso é uma coisa... Que ouve, não é que finge que ouve. Isto pressupõe que o líder tenha suficiente autoestima para não se sentir ameaçado por opiniões que são diferentes das dele. Porque se a equipa pressentir que a escuta dele é uma falsa escuta, pode demorar 1 mês ou 6, mas deixa de abrir a boca, porque percebe que não vale a pena, ou que pode até ter consequências. Sabes, uma coisa muito bonita, na China designam a grande orelha como aqueles que têm uma intuição extraordinária para a música, e os sábios, os grandes líderes, são a grande orelha, não é? Aquele que ouve muito, não é? E há uma história de um psiquiatra que eu costumo contar, que é de um ator inglês que estava num psiquiatra já há 10 anos, 15 anos, etc. O psiquiatra não abria a boca, só ouvia, e esse ator inglês, enfim, 10, 12, 13, ao fim de 20 anos, achou que estava curado e disse ao psiquiatra que não abria a boca: olha, pronto, eu acho que estou curado, queria-lhe agradecer. E o psiquiatra, pela primeira vez, abriu a boca e disse: eu não hablo inglês.
que é muito... Eu gosto muito desta história porque realmente também é o grande orelha, não é? É alguém que cura pela escuta. Que eu acho que porque eu não hablo inglês. Há vários tipos de silêncio. Há silêncios que são profundamente agressivos, sim, mas há claro. silêncios acolhedores. Claro. E se o silêncio é acolhedor, a pessoa pode, em associação livre, chegar às suas próprias conclusões. É evidente que... Chegar às suas melhores palavras, às suas melhores palavras, não é? Agora, tendo tu contado isso, eu não resisto a contar-te uma, mas que é verdadeira, que é, eu estive em psicanálise 4 anos e meio. E para citar o que era, nesse momento, o meu patrão, o professor Eurico Figueiredo, o professor Eurico Figueiredo disse-me no fim, fez-te bem, porque tu foste para lá a 4 e saíste a 3. Não é propriamente o elogio que nós esperamos, não é? Eu poderia ter dito que eu tinha saído bípede, mas mesmo assim, atendendo a que disse que eu entrei a 4, não era mau. Mas, quando se estava a aproximar os 4 anos e meio, que coincidia com o fim do ano civil, eu virei-me não, que eu não podia virar numa situação psicanalítica, eles estão atrás de nós, não é? E nós temos que imaginar o que é que está a acontecer. Lembro-me de um colega meu que... Isso tem a ver com barrar a visão e ser por audição, não é? Por audição. Isto é psicanálise pura e dura, claro. Não é? Pronto. Lembro-me de um colega meu que, nos primeiros tempos da análise, dizia: eu estou a gostar muito porque ele é muito atento. Ele escreve tudo aquilo que eu digo. O psicanalista dele desenhava nas sessões, mas ele achava que ele estava a escrever. Pronto. Mas eu disse ao Dr. Jaime Milheiro, que é um bom amigo meu, hoje em dia, com a sua bela idade, eu disse: olha, eu vou-me embora em janeiro. Quero-lhe agradecer por tudo, mas eu acho que o que tinha a perceber, acho que já percebi, não consigo ir mais longe. E ele disse-me: eu se fosse assim, fazia mais 6 meses. Isto foi para aí em setembro ou qualquer coisa. E na última sessão de dezembro, como nunca mais tinha falado da questão, eu disse-lhe: eu tenho que me despedir, não é? Porque eu para a semana já não venho. Silêncio. E eu aí acrescentei e disse: eu espero que isto não comprometa a nossa relação, eu sei que não está de acordo e que, portanto, isto é quase, de certa forma, eu estar a trair a sua confiança e tal. E nessa altura o Dr. Jaime disse: mas porquê? E eu fiquei um bocado admirado e disse: bem, tinha-me aconselhado fazer mais 6 meses, eu recusei e vou-me embora. Portanto, não estou a fazer o que considerava mais adequado. E ele respondeu calmamente: não se estará a esquecer de outra dimensão. E eu disse: qual dimensão? E ele disse: arranjou coragem para fazer frente à figura paterna. Isto é uma das coisas curiosas na psicanálise. É que qualquer coisa que tu digas pode ser virado, não é? E pode ser interpretado de outra maneira. E, portanto, aquilo que em teoria era uma demonstração, digamos assim, de falta de coesão, ele transformou, pelo contrário, numa uma relação pai-filho pacífica e, portanto, separámos-nos perfeitamente em coesão. Assim. Então, falaste de pai e filho. Eu peço-te para trazeres um livro, uma música, não é? E um filme, sugeris, um livro de vida, um livro... Mas, se calhar, podemos começar com a música, queres? Se quiseres. Pode ser. Se quiseres. A música que eu pedi... Música de vida e livro de vida. Era quase inevitável pedir Figueira da Foz por ser cantada por minha mãe. Cantar para tua mãe. Se calhar vamos só ouvir um bocadinho. Podemos ouvir a tua mãe, que e é interessante pensar... Só os mais velhos se lembram disto. Interessante pensar esta questão que tu começaste a ouvir, não é? Quando eras criança. Sim. Música, e de repente continuas a ouvir, não é? Figueira da Foz, das finas areias, berço de sereias, procurando abrigo. Estrelas, doiradas estrelas, enfeitam o mar que pede a chorar
para casar contigo. Figueira. Super romântico, não é? Super... Bom, o cancionetismo possível naquela altura, não é? Estamos a falar antes do 25 de Abril, portanto, as letras, como tu saberás, não podiam Sim, mas passar determinadas linhas. Agora, esta música transformou-se no hino da Figueira da Foz, é verdade. É um dos sítios, no Bolhão também, mas é um dos sítios onde, quando eu vou, as pessoas dizem, olha o filho da Clarinha. Do sol que te abraça e te beija. é engraçado, já agora, estamos a falar muito dessa questão amorosa e às vezes, e como se fala muito da competição, é interessante, e pegando na canção da tua mãe, o humano é claramente um animal que sobrevive graças aos cuidados amorosos, ou seja, nós somos, em termos de mamíferos, somos completamente inábeis, nós nascemos, não sabemos fazer nada. Somos nada. dependentes completamente. completamente. Há uma coisa, eu escrevi um texto sobre isso na altura, que é uma coisa perturbante, eu tenho 3 filhos, é quando um bebê, até aos 4 meses, se nós virarmos o bebê de costas, ele não se consegue virar. Ele começa a abanar como se fosse um inseto, como nós fazíamos quando éramos crianças, não é? Põemos o inseto de costas e a criança abana os 4 membros e não se consegue virar. É preciso um humano, um adulto, dar-lhe um toque para ele se pôr bem. Ou seja, se nós não tivéssemos alguém que nos desse um toque, que nos desse comer, etc., etc., ou seja, todo o processo inicial é um processo claramente de cooperação amorosa, não é? Sim. Quando se fala muito de uma espécie de Darwin, do humano como um competidor, não, o humano, se calhar, é primeiro a cooperação e depois fica um bicho competitivo, mas é bom não se esquecer porque é que estamos aqui todos. Nós não estamos aqui porque somos competitivos. Ou porque não estamos, imaginem que os nossos pais queriam competir connosco quando tínhamos acabado de nascer. Estávamos arrumados. Ou seja, a base humana é uma base cooperativa, não é? Isso é muito bonito. Porque alguns animais nascem e começam logo a maior parte deles. Passados uns segundos estão a... É muito curioso que tenhas dito isso, porque, em geral, o que acontece, e nós não temos culpa, que não nos apercebemos, é porque nós somos tão dependentes que não é nada raro que, sem sabermos, nos tornemos competidores terríveis. Por exemplo, para um dos membros do casal, mais frequentemente para, se for um casal heterossexual, mais frequentemente para o pai. Porque tudo funciona à volta do bebê. E, com facilidade, um dos pais queixa-se que passou a ser uma figura periférica. Há pessoas, por exemplo, que inconscientemente competem com os filhos pela atenção da outra pessoa, pelo pai ou pela mãe. Mas era interessante se existisse uma competição extrema entre pais e filhos, não é? De alguma maneira, a espécie humana tinha sido extinta, não é? Ou seja, a competição sim. É sempre controlada. Pronto, na minha profissão, compreenderás que é impossível eu despir a deformação profissional. Há situações curiosas e algumas perigosas. Por exemplo, à medida que nós envelhecemos, às vezes acontecem situações de competição narcísica, que é, suponhamos, os homens, embora as coisas tenham vindo a tornar-se muito mais igualitárias, o que não é, digamos assim, em termos de saúde, muito bom para as mulheres, mas os homens tiveram sempre mais comportamentos de risco. É uma das razões porque os homens também morrem mais cedo. Mas é muito curioso verificar que, às vezes, com a tentativa de negar o envelhecimento, e sobretudo nos homens, as competições entre mães e filhas são mais subtis em geral, mas, perdoar-me-ão o palavreado médico, mas, por exemplo, na medicina fala-se da síndrome menopausa menarca, que é uma mulher que está a atingir a menopausa e outra que está na menarca e, portanto, é alguém que está a atingir, digamos assim, o fulgor dos jovens anos e alguém que está preocupada com, eventualmente, o envelhecimento. Mas entre os homens, não é raro, os meus colegas cardiologistas é que me contam essas histórias, que o pai se esfarrape para continuar a fazer, por exemplo, a nível físico, o que os seus jovens rapagões fazem. E às vezes dá para torto, porque já não há capacidade para isso. Isso é engraçado. Mas é ameaçador.
digamos assim. Livro e filme, livro de vida, isso é super difícil, O livro não é? está aqui, portanto não me deixa mentir, é a obra poética de Eugênio de Andrade. Ando a dizer isto há 500 anos. Portanto, se eu chego a algum sítio e digo outra coisa, os meus colegas dizem que eu estou a demenciar rapidamente. Pronto. E filme? A ideia é deixarmos, nas 21 conversas, deixarmos sugestões que depois... Filme, por diversas camadas, não sei se teremos tempo de falar Pode disso, ser mais do que... o Cinema Paraíso. Porque à superfície nós temos uma história de uma ternura... Se marcou tanta gente, é muito estranho, não é? Muita gente. O Cinema Paraíso E várias gerações. e o Carteiro de Pablo Neruda é um par que fez um sucesso... Então, mas porquê? Foudroyant. Mas pronto, o Cinema Paraíso. Primeiro, a história é de uma ternura extraordinária. Há um Philippe Noiret, que era um ator espantoso, não é? E um miúdo, que é uma delícia, não é? Mas depois há outras camadas da história. O que é que tu vês? Vês uma aldeia em que se projetam filmes na parede das casas, não é? E toda a aldeia assiste, e há o inevitável bêbado da aldeia e o maluquinho da aldeia, etc. E há um sentido comunitário brutal, e depois há as modificações. Aquela praça, o Cinema Paraíso vai abaixo, a praça transforma-se em quê? Num parque de estacionamento, e o que é que acontece? O miúdo, que entretanto cresceu, para se ingrar na vida, deixou a aldeia, e é muito bem sucedido, só volta para assistir ao enterro de Philippe Noiret, que projetava os filmes, não é? E que lhe disse, tens que te ir embora daqui, não é? E quando diz, o amor, como também muitas vezes tens de ir embora, não é? Tens de ir embora. Tens de te afastar. Porque se ficares aqui... Uma coisa muito forte é isso. Amo-te tanto que quero que tu te exatamente, afastes. Não é? exatamente. Não é? Nomeadamente... Aliás, das coisas... Tu hoje vês isso numa situação que todos aqui conhecem, que é as pessoas que vêm ter comigo e que estão hoje em dia a falar com os filhos o Skype acabou, tanto quanto sei, não é? Mas pelo Teams, pelo que quiserem, etc. E a miudagem está espalhada pelo mundo inteiro, não é? E muitos desses pais e dessas mães não escondem, é estúpido estar a esconder isto numa consulta psiquiátrica, que nem sequer é grátis, não é? Não escondem a saudade, mas vem a frase, teve que ser, é a vida dele, é a vida dela, portanto, tem que ser assim. Pronto. O que é pena, neste momento em Portugal, é que muitas dessas pessoas que saíram não o tenham feito por uma livre opção, mas que tiveram que o fazer. Sim, a pessoa afastar-se não por vontade, mas por necessidade. No filme, a outra coisa que é importante para um psiquiatra é que a cena final, que se te recordas, é uma cena extraordinária, sim, incrível, em que Jacques Perrin, que é o miúdo que cresceu, volta e Noiret deixou-lhe um presente. Que presente é que ele lhe deixou? Deixou-lhe todas as cenas dos filmes que tinham beijos que o padre censurava. O padre via o filme, fazia assim com o badalo e o Noiret tinha que cortar. E ele faz uma colagem daquilo, como te lembras, e o filme acaba com Jacques Perrin, de lágrimas nos olhos, a ver tudo aquilo. E aqui há dois aspectos fascinantes. Primeiro, a passagem de uma sociedade onde reina a censura e o fascismo para uma sociedade livre, mas também outra coisa, que tem a ver com a questão do tempo, que é, uma pessoa pergunta-se, mas porquê é que Perrin, que já teve sucesso, que já é um homem quase de meia-idade, foi preciso que Noiret morresse para voltar? Porquê é que ele não voltou a visitar? E às vezes isso acontece-nos. Nós afastamos e depois vai ser sempre na semana seguinte, no mês seguinte, etc. Um exemplo clássico, desculpem, não vos quero estragar a tarde, um exemplo clássico disso para as pessoas da minha geração são os velórios. As pessoas chegam aos velórios e encontram pessoas que não vêm há uma data de tempo e caem nos braços uma da outra e dizem, opá, perdemos-lo, opá, nós temos que aproveitar, então para a semana telefone. A maioria desses telefonemas não existem. Não existem. Não é? E agora da censura, há uma história da censura no cinema italiano muito bonita. Uma delas é maravilhosa, que é há um convite de um homem a uma mulher para ter um encontro amoroso e ela diz sim. E durante anos passou ela a dizer não.
que é muito uma coisa muito simples, não é? Engraçado, até alterava o conteúdo. Queria-te fazer perguntas para terminar, Sim. muito simples. Sim. Qual é a tua relação com o dinheiro? Sim. A tua relação com o trabalho? Simples. Com o tempo? E uma última que é... Posso responder a essas três, depois esqueço-me. Dinheiro, trabalho Tens e de ligado ter ao alguma tempo. piedade. Eu vou fazer 76, não é? Pronto. A minha relação com o dinheiro foi sempre... Eu sou um filho da média burguesia portuense e tinha uma organização familiar típica nortenha. A minha mãe é que verdadeiramente controlava tudo, até por outra razão. Minha mãe era lisboeta, tinha vindo de uma classe operária muito pobre. Minha mãe tinha a 3ª classe, mais nada, não é? Enquanto meu pai era um professor universitário que vivia sistematicamente nas nuvens, não é? E, portanto, se não fosse minha mãe, não sei o que teria acontecido à família. E minha mãe transpôs, digamos assim, para mim, uma noção mais ou menos deste género, que é, por exemplo, quando eu pedi um empréstimo para uma casa, a minha mãe olhou para mim com um ar pouco satisfeito. E eu expliquei-lhe que não tinha dinheiro para pôr o dinheiro todo. Mas, mesmo assim, foi uma visão matizada, que é, talvez expressa por esta frase, que é: eu sempre quis ter o dinheiro suficiente para não estar preocupado com dinheiro. Nunca me passou pela cabeça colecionar dinheiro. Não me entendam mal. Se me sair o Euromilhões, eu não o vou distribuir, vou guardá-lo, não é? Pronto. Mas nunca houve, digamos assim, isso. O tempo. Mas antes, o trabalho. O trabalho. Estão relacionados, não é? Eu tive sempre muita dificuldade em me manter num trabalho. Olha, voltamos um bocado ao início da conversa. Pelo qual, já não digo sequer ainda estar apaixonado, mas que não continuasse a amar. E, por exemplo, por isso, eu antecipei a minha reforma do ensino, não é? Porque eu continuava a gostar muito de dar aulas, mas estava por aqui de política universitária, já não suportava aquilo, e, portanto, vim-me embora mais cedo. A psiquiatria, às vezes as pessoas perguntam-me, não fica cansado, porque as pessoas felizes têm bom senso, não vão para o psiquiatra gastar dinheiro, não é? Pronto. Portanto, eu ouço pessoas que não estão bem com a vida. E eu digo, estou cansado, mas há uma coisa que tem um valor extraordinário, é que ao fim de 50 anos de psiquiatria, eu continuo a ficar de queixo no chão com aquilo que ouço, que ultrapassa toda a ficção que vejo, não é? E quando há ainda esta curiosidade, que aliás em termos gerais... Que é uma paixão, de alguma maneira, não é? Quando há esta Falou-se ali de curiosidade... Que em termos gerais é uma das coisas que nos defende contra o envelhecimento precoce, é mantermos curiosos, portanto, isso eu continuo a fazer. E o que era a terceira coisa? É uma coisa simples, que é a tua relação com o tempo. Que tem a ver, de alguma maneira, ou seja, enquanto não morremos, todos nós, como é que utilizamos o tempo? Esta coisa muito... Há uma coisa muito forte, o negócio, o ócio, é engraçado, não é? Sim. O ócio para os gregos era precisamente pensar numa coisa que nós hoje queremos ignorar, que é pensar na morte. E pensar na morte não é pensar que desgraça, é pensar o que é que eu vou fazer enquanto estou vivo, ou seja, como é que vou utilizar o tempo, não é? Exatamente. O tempo como, digamos, um metal precioso. E... Eu penso que durante alguns anos, como muita gente, eu tinha, em relação ao tempo, uma postura abstrata, que é o tempo esgota-se, não é? Mas, na realidade, vivia como se fosse eterno. Acho que é geral, não é? Acho que é praticamente geral, não é? Não é em pessoas que tiveram experiências muito precoces com doença prolongada, com morte, etc. À medida que fui envelhecendo, fui-me apercebendo quão precioso é o tempo. Devo dizer que levei muito tempo a ser capaz de guardar melhor o meu ócio. Eu, por exemplo, levei muito tempo a conseguir dizer não a solicitações, sem ficar com muito medo que a outra pessoa achasse que eu era asqueroso, arrogante, etc. E, portanto, levei muito tempo, e este fim de semana não é um bom exemplo, porque amanhã vou à TEDx, mas levei muito tempo, por exemplo, a dizer não marco coisas ao fim de semana. É para a tribo. Em termos da morte, isto também é algo que partilho com muita gente, eu não tenho medo da morte, não tenho nenhuma pressa. Eu gosto muito de viver. Não tenho medo da morte, tenho medo de como posso chegar à morte. E, nomeadamente, atendendo a que
os meus pais, qualquer um deles, por mecanismos diferentes, demenciaram, tenho um medo de pânico de sobreviver a mim mesmo. Claro. Júlio, muito obrigado. Eu queria, antes de terminar e agradecer ao Júlio, dizer que é um prazer estarmos aqui e dizer que este tema, parecendo que é um tema etéreo, é um tema muito, muito concreto. E há uma história, e eu depois queria só terminar ouvindo um bocado o teu... Se tivesse um lema de vida, uma frase... É engraçado, por exemplo, que os antigos punham uma frase por dia. A ideia é ter uma frase, algumas empresas usam isso, ter uma frase por dia, uma frase. Por exemplo, há uma frase extraordinária chinesa que fizemos as 10.000 coisas, só falta o vento norte. E, rapidamente, as 10.000 coisas são as coisas que os humanos têm para fazer. Por exemplo, é preciso organizar um congresso. Há 10.000 coisas para fazer. Já fizemos as 10.000 coisas, só falta o vento norte. O que é o vento norte? É o vento imprevisível, é aquilo que... E é muito bonito isto, não é? E eu gostava de ouvir a tua frase final, mas só contar uma história muito que eu acho bonita. Falou-se aqui um bocado da tecnologia, também da questão humana, não é? E achei a intervenção inicial também muito forte, anterior. E há uma história que eu gosto particularmente que junta esta ideia de que há uma espécie de caminho que não se pode alterar e a questão do olhar humano. É uma história que conta, é de um escritor espanhol que conta que dois comboios vêm, uma história que eu gosto particularmente, que dois comboios vêm em sentidos opostos e param na estação, e num dos comboios está um homem à janela e no outro comboio está uma mulher, e entre os dois há um olhar tão forte que quando os dois comboios arrancam na mesma direção. Eu acho que isto é uma história muito simples, muito bonita, um pouco com esta ideia de, até às vezes parece que entramos num comboio e não há volta a dar e de repente há ali qualquer coisa do humano que salva, não é? É verdade. Diz. Isto são os meus traços obsessivos. Eu até trouxe o poema em causa porque dois versos... na vida temos de ter prioridades. E os poetas têm essa capacidade extraordinária, não é? De ver o evidente que nós não vemos. Há um poema da Amália Bautista que se chama No Fundo, e os dois últimos versos, quando eu os li pela primeira vez, fiquei estarrecido pela simplicidade que esta mulher conseguiu. Rezam assim: poder amar alguém e que nos amem, nunca morrer depois dos nossos filhos. Júlio, muito obrigado. É um grande prazer estar contigo. Muito obrigado a toda a gente. Obrigado. Muito obrigado.